Sejam muito bem-vindas ao Verdadeiramente Livres Podcast. Hoje nós estamos inaugurando esse projeto incrível que Deus colocou no meu coração, com uma convidada muito especial, a Fran daqui, fundadora da Fada Flor, uma empresa incrível de flores permanentes realistas. Inclusive, ela me trouxe um arranjo lindo de presente, a coisa mais linda, um cuidado super especial. Empresária. Ela vai inaugurar comigo esse podcast. Eu estou muito feliz de tê-la aqui e muito feliz de vocês estarem aqui. É um novo tempo, novas mensagens para sermos verdadeiramente livres. Então eu vou apresentar a Fran para vocês. Olha só que incrível. Fundadora da Fada Flor, influenciadora, empresária de um ecossistema com mais de 2.000 mulheres, onde ela ensina, educa, compartilha, divide. Olha só que incrível. Mentora em 6 países. E tem mais, gente. Atuante na área de empreendedorismo e marketing de influência, com a missão de ajudar mulheres a conquistarem uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida livre, claro, né? Então, Fran, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Fique em casa. Obrigada a você por esse convite e pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e oportunidade de servir e inspirar. Quero que, durante essa nossa conversa, você abra seu coração para o que a gente vai falar aqui e talvez muitas das nossas passagens, das nossas histórias, faça sentido para o seu momento também e que isso te traga mais força para você dar o passo que você precisa agora do direcionamento de Deus. Gente, olha que incrível. Fran, obrigada. É uma alegria ter você aqui. Eu quero começar como? Ouvindo um pouco da sua história, né? Que eu já conheço um pouco, mas eu queria que você compartilhasse para que outras mulheres também pudessem ouvir essa história inspiradora. Vamos lá. A Fada Flor, ela nasceu num período que foi do meu casamento. Eu falo assim, foi 2 comemorações, o meu casamento e a Fada Flor. Porque eu queria muito fazer essas corsagens de madrinha, essa tradição americana, e não encontrava em nenhum lugar. Tinha no AliExpress, mas na época eu não sabia se era confiável, enfim. E aí o que eu decidi? Eu falei, olha, eu vi ali, eu acho que dá para fazer. Aí eu vou abrir um parênteses agora, porque na minha infância, quando eu tinha 9 anos, a minha mãe teve uma floricultura. Olha. E eu participei com ela durante todos esses momentos, porque eu ajudava ela. A gente tinha um negócio familiar, era pequeno, então eu de manhã ia para aula e à tarde eu ajudava ela. Estava sempre ali presente. Ajudando e aprendendo. Só que eu não sabia que eu estava aprendendo, eu achava que eu estava ajudando. Sim. A floricultura fechou, né? Não deu certo naquele momento para os meus pais. E aí seguimos com a vida. Eu voltei, estudei, fiz faculdade, me formei em jornalismo. Fui para outra área, fui para a área de modelo, fui Miss Santa Catarina também. Linda! Só que eu não me encontrava de jeito nenhum, porque o que eu percebia? Que estava sempre tudo muito no automático. Tá. Então, por exemplo, agora vamos... não sei, toda a turma indo para um lugar, vamos fazer isso. Eu ia, eu me via perdida, achava que estava no caminho certo, trabalhando aqui, trabalhando ali, mas eu me sentia perdida, o coração estava vazio, não me encontrava. Então, eu não tinha a referência, assim, quem eu era. Se me perguntasse quem eu era, eu não sabia. Essa é a história de muitas, né, Fran? Não sabia dizer os meus princípios, os meus valores. Eu não sabia me comunicar nesse sentido. E aí, com a minha carreira profissional também eu não tinha sucesso. Na área de modelo, sempre dieta, nunca estava bom, a magreza nunca era o suficiente. Eu pensava assim, poxa, não é possível. Tudo que a gente vê, né, no mundo, pessoas com necessidade de comida, pessoas passando fome, crianças, enfim, tudo que tem na Bíblia, tudo que a gente já viu, e a gente tem que deixar de comer para viver num padrão. Uma fartura, né? Não fazia e você se privando. Sentido para mim, não Sim. fazia sentido. Pode ser que para outras mulheres façam, para mim não fazia sentido.
E aí pensei, não, então também não é pra mim, não era meu grande sonho, o que eu queria era realizar o Miss, consegui, fui muito feliz nesse período. E aí fui pra carreira do marketing, né, com a minha formação de jornalismo. Só que pra mim, depois de um tempo também, como é muito processos, né, faça isso, faça aquilo, e o marketing é muito o quê? Dinheiro, muita propaganda. E aí eu também não estava fazendo sentido. Olha só, quando você acha que está no caminho certo, também o meu coração ainda não estava feliz. E aos poucos, o que foi acontecendo? Foi acontecendo as crises de ansiedade. Porque a mente já jogava pro corpo nesse momento. Então, quando dava ali, eu não sei se alguém já passou por isso, mas quando dava ali no domingo à noite a musiquinha do Fantástico, eu começava a passar mal. Recentemente eu comentei que era o meu transtorno era domingo à noite e segunda-feira de manhã. Eu começava a passar mal, exatamente. E aí eu pensava assim, não é possível que a vida seja isso. A gente ter 2 dias de descanso e aí trabalhar por obrigação para ter um salário, ou seja, eu estava vendendo o meu tempo. Sim. E eu não me encontrava. E aí, nesse mesmo tempo, foi encaixando ali a data do casamento. Agora a gente voltou então ali para o momento do início da Fada Flor. Fizemos então as corsagens. E o que aconteceu? A foto viralizou. Tá. E aí as pessoas começaram a me pedir indicação de onde eu tinha feito as pulseiras. Tá. E aí eu falava, olha, fui eu que fiz, tarará. E aí eu fui pegando, não era pedidos, eu ia pegando para ajudar as outras pessoas. Não, pode vir trazer aqui, você compra a flor lá em tal lugar, até dizia onde comprar. Tá. Traz aqui que eu vou fazendo. Quando eu trabalho, né, porque isso ainda é presente na minha vida, com o manual, com ali as artes florais, eu me perco no tempo. Tá. Eu posso virar à noite, eu posso ficar o dia inteiro fazendo isso e eu esqueço do mundo. O que eu percebi? Que era um hobby. Que começou a fazer bem para minha saúde. Sim. Porque naquela fase ali do marketing, eu já estava tomando remédio. Tá. Pra ansiedade, tudo. Para ansiedade. E isso aliviou. Isso aliviou. Então, o que eu e o Vinícius, né, na época meu noivo, aliás, já era marido, o que nós percebemos? Opa, isso faz bem para a alma. Se faz bem para a alma, então vamos continuar nesse caminho. E fui pegando. Só que aí, os pedidos. Só que aí, a gente falou, vamos começar a fazer disso um negócio. E fui pegando pedidos, e aí já fui partindo para buquê de noiva, os arranjos de lapela de padrinhos, de noivo, o grampo de cabelo das noivas, e fui pegando os pedidos. Tudo isso com flor permanente já? Tudo com flor permanente. Tá. Só que o grande diferencial, como eu já tive aquele contato na floricultura com flores naturais e também permanentes, eu já sabia diferenciar quais eram as flores que pareciam ser muito reais e aquelas que a gente diz flor de cemitério. Fran, Deus já tinha te equipado, né? Porque é isso que ele faz, né? Ele equipa a gente pra algum momento. Em algum momento. Então tava lá guardado numa gavetinha. E eu não sabia que ia usar isso novamente. Sim. E aí eu fui escolhendo as flores, e aí as pessoas sempre elogiando, nossa, mas parece ser natural, E isso foi viralizando na região. Aí nesse meio tempo já mandei fazer marca, registrei marca, porque eu sempre falo assim, isso, aliás, quem veio com essa ideia foi meu esposo. Porque como na minha infância os meus pais tiveram os negócios, mas não deram certo, qual que era a trava da minha mente? Não ia dar certo. Você não pode empreender porque não dá certo. Sim. Isso só traz dívidas. Sim. Então eu tinha essa trava. Sim. Como ele viu que eu estava feliz fazendo isso, e eu sou das ideias, do marketing, criativa, sim. Das ideias. E aí eu falei, vamos fazer uma logomarca para eu ter uma página de Instagram, para ser mais apresentável, para ter onde mostrar, ter uma vitrine, né? E aí o Vinícius me falava, não, vamos já vamos começar com tudo, registrando marca. Eu falava, mas tem certeza? Fran, se você vai fazer, já faça com visão. Então, e é isso que eu sempre falo agora, né, para as minhas alunas. Não tem essa de, eu vou começar isso aqui, aí se der certo, porque quando você coloca o se der certo,
Ou seja, O seu cérebro já tá falando pra você que já tá te dando uma desculpa, né? Se não der certo, tá tudo bem. Eu sabia que era uma tentativa. exato. Então não tem plano B, C, não. É plano A. Estava tudo bem na Fada Flor com esses materiais para eventos. Aí o que aconteceu? Pandemia. Pandemia. Já tinha feito um bom estoque, porque aí o que eu fazia? Eu pegava os pedidos e já pegava 50% do valor como reserva. Tá. Aí aconteceu pandemia, todos os pedidos travaram. E aí o que as noivas pediam? O reembolso. O reembolso. Obviamente. Então, assim, o meu estoque ele não foi a zero. O meu estoque foi a menos muitos números. Sim. E aí, tirei esse dinheiro do caixa, devolvi. Por quê? Porque é o certo. Eu lembro que teve uma mulher que depois da pandemia, ela falou assim, olha, eu tô voltando a comprar com você, porque na época eu precisava daquele dinheiro para comer. Muita gente precisava do dinheiro, né? Por isso que pedia de volta. Exato. E ela falou assim, agora eu sempre vou ser sua cliente, porque naquele momento você me ganhou. Você, sem eu precisar chorar nada, eu pedi, você foi e me devolveu o dinheiro. E você com o estoque todo parado. Com tudo parado. E aí, aquele momento, né? Além do medo de tudo que estava acontecendo, né? Que era tudo incerto. O que eu ia fazer da vida, dos negócios? E aí, o que eu fiz? Me recolhi. E comecei a perceber. Porque tem momentos, quando você não sabe o que fazer, o nosso instinto é agir por impulso. Sim. O que eu aprendi? Que eu não ajo mais por impulso. No desespero, na verdade, né? Exato. Eu me recolho e observo. O que está acontecendo aqui? Aí eu comecei a reparar o que começou a acontecer na pandemia. As pessoas começaram a cuidar mais dos lares. As pessoas começaram a fazer lives. As pessoas estavam trabalhando home office. Sim. E o que elas precisavam disso para ter uma boa apresentação? Elas precisavam cuidar dos lugares, né? Sim. Então eles começaram Um cenário bonito. cenário. E mesmo uma casa bem mais aconchegante, né, Fran? Porque todo mundo passou a ficar em casa. Foi valorizado nessa época. Até então, as pessoas ficavam tão no automático nos seus trabalhos que não valorizavam esses momentos. O cuidado com a família. Sim, o aconchego do lar. O aconchego do lar, exatamente. Então, chegou um dia, eu disse assim para o Vinícius, Vini, eu vou mudar a Fada Flor agora para decoração. Porque eu tô percebendo essa virada e agora eu vou tentar fazer isso e mais do que pelo negócio, eu quero que as pessoas sintam a natureza dentro dos seus lares. A conexão com Deus. Ninguém podia sair pra rua. Sim. E aí comecei. Comecei com arranjos. Mas foi um desastre. Assim como quase todo começo. Começo né? é começo. A gente aprende errando, né? Aprende errando. A gente sempre fala, né? Erra, mas erra rápido e já conserta. Sim. Foi o que eu fiz. O primeiro arranjo que eu fiz, eu vendi para foi um arranjo de orquídeas amarelas. Nunca vou esquecer. E eu vendi para outro estado. E aí, não tinha experiência nos envios. Porque eu entregava tudo à mão até então. E aí era vaso de vidro. E eu mandei de um jeito que eu achava que ia dar legal. Tá. E chegou lá o vaso quebrado. E aí eu falei, não, você não precisa mandar de volta, eu vou te mandar um outro. E aí fui atrás de como fazer uma embalagem para que não quebrasse e que chegasse intacto para cliente. Tá. Tanto que é o que as pessoas mais me perguntam hoje, Fada, mas você me mandando esse arranjo ou essa arte floral vai chegar intacto na sua casa? Chega. Chega porque eu já testei de todas as formas e já está validado, exatamente. Tá. Cheque. E aí esse foi o meu primeiro problema ali. Essa questão, beleza. E aí, próximos problemas, que a gente fala de problema bom, né? O Instagram, nesse momento da Fada Flor, eu ia fazendo as peças e colocando no Instagram. Foto, vídeo, ia fazendo. Tá. Ali eu tava quebrando vários medos. Por quê? Embora eu tenha formação de jornalismo, tinha habilidade com comunicação em público, fazia os discursos lá de Miss,
Hora de levantar aqui, ó, o celular na minha cara, me ver ali e falar, atrava. É desafiador, né? É muito desafiador. É. Atrava. Nossa, tem vídeos meus chorando, porque eu não conseguia. Aí você fala, mas a pessoa é comunicativa. O medo sempre vai estar ali. Sim. Independente de todas as pessoas, em todos os níveis de sucesso, tiveram ou ainda estão ali dominando esse medo. Sim, sim. Superando esse medo, né? Exatamente. Então, ali foi um grande desafio para mim, colocar a minha cara, porque até então, o que eu fazia, até nos nossos outros negócios, nas nossas outras empresas, a gente sempre contratava pessoas para fazer isso, eu ficava só nos bastidores. Então, aí, beleza, fui aos poucos me habituando com essa questão de colocar a cara ali. E é muito que a gente falou aqui no início, antes de eu chegar, a gente não precisa se sentir pronta. Sim. Aí o que eu me preocupava? Me preocupava com o meu cabelo, me preocupava com maquiagem, me preocupava com roupa, isso. Assim, é claro que a gente precisa ter uma preocupação, mas você não vai exigir o perfeito ali todos os dias. Então, assim, levanta o celular, fala o que você tem que falar, passa a mensagem sem robotizar, né? Sim. Sem com o que, né, para o celular, mas para quem, né? Então, o que me ajudou muito, talvez essa dica ajude mais pessoas, foi pensar assim, que eu tava mandando um vídeo ou fazendo uma chamada de vídeo com a minha prima, que é a pessoa com quem eu mais conversava. Então, assim, isso me libertava. Acalmava, sim. Acalmava. Sim. Te dava uma liberdade, né? Exato. E aí, próximo desafio, eu não conseguia mais responder Instagram e vendas. Porque foi crescendo muito rápido o Instagram. Tá. Mas assim, muito rápido mesmo ali na época de pandemia. Então, eu fazia as peças, vendia e cuidava das respostas. O que aconteceu? Sobrecarregada de novo. Sim, muita coisa. Né? Então, colocamos um sistema para ser mais prático. Pessoas ajudando já ali na parte de perguntas e respostas também. E ajudando nessa parte de vendas. E também já ajudando um pouquinho na produção. Tá. Porque por mais que era o início, eu ainda não tinha muito investimento para colocar nos negócios. Mas o que eu queria e eu não abria mão? Saúde mental. Sim, principalmente na pandemia, né? Principalmente na pandemia. Então, eu deixava de abrir mão um pouco do meu lucro, porém, eu estava bem. Sim. Só que o que eu comecei a perceber a partir dos comentários? Que as pessoas queriam começar a aprender a fazer também por hobby. Tá. Pra acalmar a alma. Pra acalmar a alma. Entendi. E ali, naquele momento, eu comecei a testar outros produtos além dos arranjos. Tá. Foi aí onde disparou a Fada Flor. Porque mais o meu produto, o carro-chefe na Fada Flor são as guirlandas. Quando eu viajei para os Estados Unidos, eu percebi muito o arranjo de porta, né? Tá. E eu achava tão lindo. E eu pensava assim, aqui é tão difícil ter aqui no Brasil. E onde encontra mais? No Sul. Santa Catarina, Rio Grande, Paraná, é onde tem mais essa tendência, né? Essa cultura, né? Principalmente Natal, Páscoa. Eu pensei, eu vou começar a fazer guirlandas e vou sentir o público. E aí pronto. Explodiu. Quase que, assim, caiu... Arranjo ficou ali 20% e aí o resto só guirlanda. E nas guirlandas começou os pedidos para aprender a fazer também. Porque como elas me viam fazendo passo a passo ali, e elas sempre, o meu público, desde o começo até agora, fala assim, Fran, é tão bom ouvir a tua voz, você fala tão calma, por mais que você tá postando ali um conteúdo, a gente aprende, mas parece, é tão doce, que é muito bom te ouvir. Eu vi essa chamada no seu Instagram, você comentando sobre isso, como as pessoas falavam dessa paz que você passava. E aí, eu virei pro Vinícius e falei, Vini, tá tendo esse tipo de pedido? O que eu tô percebendo também? Mulheres desacreditadas. Chegava de depoimento pra mim assim, Fran, aqui é tarará, eu tô num momento que eu não me vejo em nenhum lado profissional, sabe assim, quando a pessoa tá com mentalidade muito baixa? Sim. E eu não sei o que fazer da minha vida agora. Eu queria saber se você não ensinava a fazer pra eu ter um hobby agora nesse momento de pandemia. E aí o Vinícius também entendeu como uma boa chamada. Falou, bom, vamos ajudar, vamos servir no que dá. Então a gente foi gravando, mesmo na pandemia, com todos os cuidados, a gente foi gravando tudo.
E fizemos a entrega, não fizemos nenhum tipo de lançamento. Eu só anunciei, ó, gente, quem quiser tá aqui, disponível também. E começou um levantamento muito forte. Um movimento muito forte de mulheres querendo muito mais por hobby. Elas se viam muito mais por hobby. Então, para decorar a própria casa, para presentear as pessoas familiares, né? E aí, a partir dos meses que iam passando, ia acendendo a chama do empreendedorismo nelas. Olha, elas viam ali um negócio. Que começava como algo para acalmar. E aí ela falou, recebi visita aqui e a mulher já encomendou. Ah, fulana viu o que eu tô fazendo, viu no meu Instagram e fez uma encomenda. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu pensei, mas aí eu preciso preparar elas para isso também. Eu preciso ensinar a precificar, porque o que eu percebi? Eu vou vender, mas eu vou fazer só vezes 2 o meu custo. Aí eu pensava, gente do céu, não pode. E aí, comecei a fazer esse preparo de negócio. Que hoje é o meu curso profissional de artes florais, que não é entrega somente do passo a passo das peças, mas também entregar a mentalidade de liderança, entregar a mentalidade de posicionamento, principalmente agora com o digital também. Porque as pessoas começam a empreender, mas elas nem sabem que elas estão empreendendo, né, Fran? Exato. E elas vão tipo, tô vendendo uma coisa, mas é empresária e não sabe. Exato. E aí, o que eu queria virar, assim, aquela chavinha na mentalidade delas? Sair de artesã para empresária. Por quê? Porque o artesanato, o que a gente vê do artesanato? O artesanato é baratinho. Sim, é a barraquinha da feira. É a barraquinha da feira. É, verdade. E aí ninguém pagava preço pelo produto, pelo valor do produto. E aí começamos então a trabalhar primeiro de tudo a mentalidade dessas mulheres. E ensinando o momento, como que faz para abrir o CNPJ, como que faz para fazer link de pagamento. E aí, o que eu reparei? Que a maioria dessas pessoas, elas queriam estar com um negócio alto. Queriam vender para todo o Brasil. Mas elas tinham a trava. Mentalidade. E aí, quando eu chegava, eu perguntava, mas você não tá pronta ainda para isso? Não. Elas mesmas admitiam, sabe? A gente fazia as reuniões no Zoom, né? Então, elas mesmas admitiam, eu admiro fulana que já admiro ciclana que já está fazendo isso, porque é normal, num grupo. Algumas vão ir muito mais rápido, outras médio, outras bem lento e as outras não vão se desenvolver. Isso é fato em qualquer método de ensino, né? Em qualquer escola de educação. E essas que estavam ali, eu quero chegar lá, mas eu não me sinto pronta para isso, O que você precisa para destravar a sua mente? E aí, o que eu comecei a perceber? Tava ainda na infância delas. Que era o mesmo... E aí, eu me via nesse caso. Eu falei, não, então eu preciso começar a falar mais sobre isso também. Porque quando a gente tá ali na infância... Eu não sei se você teve essa criação, mas eu tive assim, é feio falar de você. Você não pode ficar se gabando do que você faz, da sua... Se achando. E aí, esse negócio de não falar sobre você me podava na questão de ser vendedora. Porque aí eu não sabia vender o meu peixe depois, porque era feio falar. É feio, você tá se achando, você tá se expondo. Né? Sim, você quer se aparecer. Nossa, essa aí do você quer se aparecer... É bem da nossa época mesmo, da nossa época. E aí, eu percebia isso nelas. E quando elas entenderam isso, de que tudo bem falar do que você faz, tudo bem chegar num grupo de amigas e apresentar o seu trabalho. Né? E aí elas começaram a ter mais confiança. Na jornada. E aí, é o negócio até hoje. Aí elas começam... Tem algumas que começam, então, por hobby. E aí vão pro negócio.
E aí, depois disso, tem a parte de mentoria para e aí alcançar novos patamares do negócio, né? Tenho histórias de alunas que começaram com um quiosquezinho no shopping, hoje já estão com loja no shopping. Olha. Mas mais do que isso, são pessoas vindo de outra área, de outras formações, já no mercado de trabalho, com um bom salário, área de advocacia, pedagogia, pessoas, inclusive, com mestrado, mas frustradas, porque Sim. sempre foram no automático. Eu sempre falo assim, com 16 anos a gente não tá pronto para escolher o que a gente vai ser da vida. Então foram no automático, muitas vezes direcionado pelos pais, né? Sim. Não que os pais fizeram errado, fizeram o que acharam que era melhor. Sim, mas às vezes é o sonho do pai, da mãe. Às vezes é uma profissão que já vem da família, né? Uma profissão familiar, digamos. Todo mundo foi médico, então a expectativa é que seja... né? Continua. E aí, essas mulheres estavam assim, burnout, depressão, tentativa de suicídio, fortíssimo, fortíssimo, medicação faixa preta fortíssimo. Então, assim, os relatos que vieram chegando eram o meu maior combustível. Eu me caiu a ficha. Falei, a Fada Flor não é um negócio, a Fada Flor é propósito. Sim. Porque pense que, às vezes, quando você fala assim, a Francine já conquistou isso, conquistou aquilo. Você acha que inúmeras vezes eu não pensei em desistir? Porque dá trabalho. Sim. Porque a gente lida com pessoas, nem todas as pessoas são fáceis. Sim. Muitas vezes pensei em desistir. Mas aí eu entendia e entendo até hoje que é propósito. Sim. Então as pessoas que chegam até mim e que querem ser ajudadas vão ter todo o meu suporte, tanto meu quanto da minha equipe Fada Flor. Mas aquelas que chegam querendo estar no lugar de alguém porque acha que é legal, porque é bonito no Instagram, mas não está disposta a pagar o preço, essa não fica comigo. Sim. Porque é algo maior, né, Fran? É maior que você, é o propósito. O propósito é sempre maior que a gente. E eu só ajudo quem está disposto a ser ajudado. Aquelas que mesmo depois de tudo que eu falo sobre mentalidade, não vira a chavinha ainda, eu não posso pegar pelo braço, chacoalhar e dizer assim, você não tá vendo a oportunidade. Sim. Não, tá tudo bem. Às vezes a pessoa tem um tempo. Assim como tem casos de pessoas que chegam no Instagram e aí vão acompanhando, depois de 1 ano, 2 anos, é que se sentem prontas. Sim, pra dar o passo. Pra dar o passo. E tá tudo bem. Sim, né? É o cada processo. Um seu tempo, É o processo, mas é isso. E aí a Fada Flor, hoje, ela pra mim, ela é um propósito. Tenho as minhas alunas como a minha prioridade. Tá. Né? Então, assim, o meu Instagram hoje ainda sou eu que cuido, eu não abro mão do meu Instagram ali, perguntas e respostas. Tem pessoas que ajudam, sim, mas eu ainda não abro mão porque é ali que eu sinto. O que elas estão passando, por mais que a gente tenha nossas comunidades, né? A gente fala das dificuldades lá dentro, a gente se ajuda dentro da comunidade. Mas ali chegam as novas, né, Fran? Mas ali chegam as novas. E é ali que eu consigo sentir o que é necessário para o momento. Né? Assim como foi necessário agora a gente abrir novas turmas de mentoria, principalmente voltada para mentalidade e também para empreendedorismo em casal. Outra questão também. Chegava até mim. Eu quero muito fazer, mas o meu marido não me apoia. Tá. E aí você não consegue, se você colocar essa água aqui na frente dele e falar, não, isso aqui a gente vai fazer, tem lucro de tantos %, se a gente fizer X peça, a gente pode fazer X por mês. Não, você precisa trabalhar a mentalidade junto para que juntos, como casal, e aí a energia é outra. Sim. Casa dividida não prospera, né, Fran? A Bíblia fala isso. Exato. Então não tem jeito, tem que estar na mesma visão. Ainda que eles não trabalhem juntos, que ele tenha o trabalho dele e ela tenha esse trabalho, essa empresa, ele tem que apoiar, ele tem que concordar com aquela visão para que isso avance. Exatamente. E aí, quando agora que a gente fala muito sobre empreender em casal, e aí a gente tem mudado, transformado muito mais vidas e tem dado uma energia muito maior para mim e pro Vinícius também, porque aí ele também entrou na Fada Flor, né? Sim. Tanto para falar do lado dele, né, como marido, como apoiador, mas também para trazer todo o conhecimento dele. O Vinícius tem um conhecimento gigante, trabalhou durante 10 anos no judiciário, então ele tem uma gestão de pessoas
muito forte nele. Além de ser totalmente espiritualizado. Então, assim, ele tem uma sensibilidade para entender muitos casos que às vezes chega na minha frente, eu penso, tá, mas é essa a dificuldade? Aí ele fala, não, a pessoa tá com aquela dificuldade. Sabedoria, né, Fran? Sabedoria. Então, assim, a gente equilibra muito bem os pratos juntos, né? Sim. E é isso que a gente pretende entregar aí cada vez mais para os casais. Sabe que meu marido agora tá também, né, na DTS junto, e eu falo, ele sempre foi meu porto seguro, porque ele sempre foi extremamente sábio. E nós somos realmente isso, esse equilíbrio. Eu sou emoção e ele é razão. Mas é muito interessante porque ele é razão com um coração extremamente bondoso. Então, qual é a razão dele? Ele não se deixa levar por emoções e pelo que as pessoas estão falando. Ele, gente, quais são os fatos? Espera um pouquinho. Ah, tá estressada, tá nervosa, tá dando... O que que tá... Vamos olhar os fatos. Quais são os fatos? Ah, então tá. Então, com base nos fatos, nós vamos decidir. Mas com um coração... Porque quando você fala de racional, a pessoa tende a ser fria, né? Isso. Não é ele. Ele é racional no seguinte sentido. Vamos olhar os fatos. E não, fulano tá falando com o olhar dele, com a mente dela. Ah, fulano falou... Mas é a mente dela. Vamos olhar os fatos, o que realmente aconteceu? E aí, com todo aquele coração bondoso dele, sabe? As decisões são tomadas de forma muito mais assertiva e mais sábia. Então a gente tem que entender que a gente sempre tem, né, o nosso contraponto. Isso. E é muito importante, eu vejo assim, as pessoas perguntam, mas como que funciona assim na casa de vocês? Quem que toma liderança disso ou daquilo? Não tem. Eu tenho mais facilidade para determinados assuntos e ele tem mais facilidade para outros assuntos. Então, um consulta o outro nas habilidades. As habilidades que cada um tem. Que cada um tem, né? Valorizando sempre essas habilidades. Outro dia até a gente participou de um encontro de casais e aí teve uma dinâmica lá. Precisava colocar na carta e aí não mostrar para o outro, mas aí como se fosse para pedir perdão, assim, sobre as atividades, sobre o que tinha feito ou não feito, enfim. E aí a gente não rasgou, né? Aliás, as mulheres tiveram que rasgar lá a nossa, mas aí eu até fiz uma foto, mostrei para ele, e a dele ele não rasgou. E aí quando a gente foi ver um material um do outro, a gente só tinha gratidão. Tá. Porque isso só nos provou o quanto a gente está em equilíbrio. E assim, parece ser burro, mas isso é tão importante. Sim. Uma casa com equilíbrio, principalmente baseada nas palavras de Deus, a gente segue tudo que está. Se a gente está um momento perdido, a gente vai lá, faz a oração, faz leitura e pede entendimento, né, a partir disso. Nosso filho tem 3 anos. Nosso filho nunca viu uma discussão dentro de casa. E não porque a gente briga em outros cômodos. É porque não existe. É porque existe essa harmonia. É porque é a conversa. Discordamos em alguns pontos? Sim. Mas aí vai o lado racional. Não, realmente, você tá certo nisso. Sim. Eu fui pela emoção, igual você falou ali. Mas essa experiência ali daquele encontro só nos provou o quanto a gente está alinhado. E assim, para os negócios, isso também é fundamental. Então, se você está desalinhado com seu esposo, ou enfim, com a sua esposa, procure ao máximo, acima de tudo, conversar. Palavra, mas como que a gente faz? Palavra, conversa e intimidade com Deus. Olho no olho, Também. Fran, olha só, nossa empresa chama DTS. E aí eu não sei se você sabe, mas significa Deus, Trabalho e Sucesso. Né? Ela já nasceu com esse nome. Não sabia. Deus, Trabalho e Sucesso. E aí, a todo momento que você tá falando sobre essa espiritualidade, né? Sobre Deus, conta um pouquinho sobre esse seu encontro com Deus, de onde começou isso, e sempre foi, se você veio de uma família cristã, como que você coloca isso nos negócios, porque aqui na DTS...
toda a nossa estrutura, ela é espiritual. Então, antes de começar a gravar o podcast, nós oramos para que fosse um momento abençoado, para que Deus conduzisse. E tudo nosso aqui é feito desse jeito. Hoje eu saí para fazer uma visita técnica no interior de São Paulo. Pronto, orando. A gente tem pastores dentro da empresa. Isso Incrível. Praticamente não existe, né? Quando eu cheguei aqui, me chamou a atenção, eu vi em alguma das salas aqui um quadrinho ali da oração. Eu passei assim, vi o olho e falei, nossa, olha só como é o lugar. E a gente sente. Quando a gente aprende isso com a intimidade com Deus, quando você tá num lugar que você começa a se sentir incomodado, é porque não tem a paz ali. Sim. Eu aprendi muito isso. Sim. E eu comecei a ver que eu me sentia incomodada em lugares que eu frequentava rotinamente. Olha. E aí eu comecei a entender, mas isso é intimidade com Deus. É, porque aí Deus vai te mostrando, né? Aqui Vai não te é pra falando. você, aqui é pra você. Isso. E a mesma coisa é com pessoas. Sim. Você já teve essa sensação Sim. de que conversar com uma pessoa é leve, é fluido, você vai embora e não ficou assim com... Não sei, assim, foi tudo Sim. bem. E você fala assim, se encontrar amanhã... Que delícia se encontrar amanhã, Isso. que energia gostosa, É. sim. A mesma coisa é com pessoas. Eu comecei a perceber que durante muito tempo, eu ficava forçando situações, porque eu achava, não, mas a fulana é minha amiga de tanto tempo, mas é conheço há alguém da tanto família, Sim. não posso quebrar esse elo. E aí é onde vem a razão e é onde vem a parte mais difícil, que é entender o que é necessário para você no próximo momento, para você realmente, sem corda, sem nada, Sim. você ir para sua jornada, Sim. ou você vai ficar preso. Respondendo a sua pergunta, eu fui criada numa família que é católica, mas não vivia. Então, assim, a gente ia na igreja no domingo, só que durante a semana era uma loucura. É grande parte da população, né? Falar, sou católica, mas sou católica só porque foi batizado quando era bebê, alguma coisa nesse sentido. Isso. Então, tem várias questões na infância. Meu pai teve problema com alcoolismo, então isso afetou demais também a questão da parte de empreender, né? Sim. Mas eu tive entendimento com tudo. E por não ter a palavra de Deus dentro da nossa casa com frequência, embora a família mais do meu pai puxasse isso, mas não tinha no vivenciar, né? Num agradecimento, num elogio, era uma educação mais rígida, assim, Sim. mais automática, né? Eles trabalhavam tanto, era assim, vai pra escola, faz a tua É a parte. criação no automático, né, Fran? E tá tudo bem. Sim. Né? Sim. Outro dia até tava conversando com a minha mãe, mas passamos por tudo isso. Falei, mãe, você fez o melhor que você pôde. Sim, tá tudo bem. E sou grata por isso. Das partes que eu não considerei boa, tá tudo bem. Sim. Só não vou relevar. Vou corrigir agora. Não vou levar pra frente. Exato. Né? Essa parte das discussões é uma coisa que eu e Vinícius tivemos isso na nossa infância muito forte. Né? Aquela coisa de bate porta daqui e gritaria. Teve isso na nossa infância. É uma coisa que quando a gente casou, antes mesmo de o Vicente vir, a gente já falou, olha, isso não vai ter. E graças a Deus a gente consegue cumprir com isso. Né? Sim. Mas porque tivemos esse entendimento de que isso fez mal. E a parte que no momento em que eu comecei a entregar mais, é o momento que a gente tá no fundo do poço. Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Mas geralmente é pela dor, né, Fran? Eu fui pela dor. Assim, vários momentos que eu tava totalmente perdida. Essa questão de carreira profissional é um grande exemplo. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu pensava assim, eu não vou ser nada nunca, porque eu não me encontro. Sim. Nada te alegrava. Eu tive essa história também. Eu fiz direito, entrei para uma faculdade de direito e eu não gosto de direito. Hoje na empresa os contratos passam pela minha mão e eu falo, será que eu nunca vou me livrar desse contrato? Porque eu nunca gostei. Mas é o piloto automático, né? E quando eu encontrei o Vinícius, eu senti muito bem justamente por isso, porque ele tinha
ele vivia muito a espiritualidade, mas ele vivia no dia a dia também. Então ali eu aprendi a orar com fé. Ali a minha sogra é uma pessoa também de muita oração. Ela tem uma energia maravilhosa. A gente fala que a oração dela é muito forte. Ela tem uma boa intimidade com Deus. E eu aprendi a ver isso, né? E quando você vê, automaticamente você começa a replicar. Quando você vê isso com uma pessoa do seu convívio. Sim, sim. É sempre assim, né? É o exemplo, É o né? exemplo, não tem jeito. E aos poucos, assim, no nosso dia a dia, a nossa conversa, isso foi ficando muito mais intenso, né? Muito mais Deus, palavra de Deus, vamos seguir isso, vamos por esse caminho. E aí foi onde eu realmente entreguei. E tem uma história muito louca, vou aproveitar para contar aqui, prometo ser rápida. Conta. A história dele, Vinícius, sempre foi ele conta que ele é um improvável, né? Porque ele estudou muito para conquistar a carreira dele no judiciário. Mas antes disso, ele vinha há bons anos estudando para passar em concurso. Tá. E todas as pessoas dizendo, esse menino não vai dar nada, porque só gasta dinheiro com estudo, porque não dá certo, tarará. E ele era apelão para estudar, assim. Ele estudava até a voz ficar rouca, assim. Tem os vídeos dele que ele me mostrou depois, né? Isso era um período que eu não conhecia ele ainda. E ele conta que um certo dia ele estava lá estudando, e aí ele falou, não, hoje eu vou jantar e eu vou me permitir assistir televisão por 15 minutos depois da janta. 15 minutos. 15 minutos. Ele é assim na vida, tá? Você vai super conhecer ele. focado. Totalmente focado. Tá. E aí ele sentou no sofá, ligou a televisão, tava passando na Band. Tava passando o desfile do Miss Brasil. E aí ele conta que passou lá São Paulo, Minas Gerais, tananã, e aí chegou Santa Catarina, e aí ele me viu. E aí ele falou, na hora veio assim pra ele, você vai casar com ela e vocês vão ter um filho. É mesmo? E aí... Ele morava onde? Ele morava no Espírito Santo. Nada a ver com Santa Catarina, Nada a ver então. com Santa Catarina. E ele estava estudando para passar numa prova que só tinha um lugar, e era nível nacional, em Santa Catarina. Ele passou, ele foi morar numa cidade do lado de onde eu morava. Mas se passaram 5 anos. Ele nunca me procurou, eu nem sabia da existência dele também. E chegou um certo dia, uma amiga me convidou para ir jantar na casa dela. E aí chegou nesse dia, ele estava lá nesse jantar. Então é a visão dele me contando. Sim. Que aí ele estava lá com os amigos e eu cheguei na porta. E ele reconheceu. Ele falou, ele ela. lembrou, é ela. E as pessoas perguntam assim, o que você fez na hora? Você já falou? Ele falou, não, eu me mantive na minha porque eu já sabia que não era no tempo ainda. Sim. Precisava de um preparo. Eu não podia chegar pra ela e dizer, olha, eu já sei da nossa história, vai ser assim. Você ia assim. sair correndo. Exatamente. E aí, a gente foi se conhecendo e tudo mais, e aí teve um dia que a gente tava numa festa, e aí, com amigos, tudo, ele foi no banheiro, na hora que ele tava voltando do banheiro, tava lavando a mão, ele conta, assim, que ele tava com a cabeça baixa, ele levantou, assim, o rosto no espelho e veio a mensagem, agora, vai lá e beija ela agora. E aí ele fala, eu sempre obedeço, ele é muito assim... Quando vem, ele vai e faz. A gente nem entende, assim. E ele foi lá, me beijou, assim, foi totalmente inesperado. Enfim, a partir desse momento, a gente namorou, a gente noivou e aí a gente casou. Mas, assim, sempre ouvindo e sempre, como eu falei, sempre trazendo, né, o máximo de intimidade com Deus. E a criação que a gente traz para o nosso filho é exatamente essa. E aí, só para finalizar a história, ele sempre falava assim... ele nunca me contou essa história, ele só falava assim, depois, quando a gente já era noivo, então a gente já falava sobre casamento, a gente já falava sobre, aliás, a gente só noivou porque já queríamos o casamento, e a gente sempre falava sobre ter uma família, filhos. E aí ele falou assim, quando nascer o nosso primeiro filho, eu tenho uma coisa para te contar.
E aí eu ficava nessa, né? Meu Deus, eu tenho que esperar um filho nascer pra contar. E aí, realmente, a hora que nasceu, a hora que tava lá na maternidade, que eu saí da cesárea, eu falei, agora você vai me contar, né? Aí, Você não esqueceu, Fran? Na hora você perguntou? na hora. Falei, agora você me conta. E aí ele contou. Daí ele tinha deixado um amigo como prova, né? Que um amigo conheço, tudo. E aí essa história. E aí durante eu lá grávida, fazendo teste, aquele teste da agulha, será que é menina? E ele disse, pô, não, eu já sei que é menino. E realmente. Era. Fran, as pessoas... Como é importante a gente ouvir a voz de Deus, né? E as pessoas perguntam, né? Às vezes eu falo, porque aí Deus me falou tal coisa. Porque aí Deus me falou... Pra gente é tão natural. Pra gente que tem essa intimidade é tão natural. E você fala como se as pessoas entendessem. Às vezes as pessoas não entendem. E as pessoas ficam, como assim Deus falou? Né? Mas é isso. Quando a gente tem essa intimidade, Deus vai falando, né? E ele fala nos detalhes. Você vê o caso do seu marido? Ele é ela... Vocês vão casar, vão ter um filho. Menino, né? Então ele fala nos detalhes. A gente só precisa o quê? Manter essa intimidade e estar atento, né? Deixar as distrações de lado. Principalmente isso. As pessoas sempre... essa é a pergunta, né? Mas como que eu vou ouvir a Deus? Bom, primeiro de tudo, entender a palavra, que é só a partir do que ele fala que você vai entender. Não adianta você querer entender o inglês se você... não lê, fala aquela língua, não sabe. Então você tem que aprender a língua de Deus. Leitura da palavra, o trabalho que você faz, que é reflexão em cima da palavra. Sim. Isso é fundamental, porque muitas vezes a leitura da Bíblia tem casos ou palavras que já não se usa mais, né? Sim. Então, a reflexão, procurar ouvir pessoas que fazem essas reflexões sobre a Bíblia e trazer isso muito para a rotina. Agora, mais do que tudo silenciar o externo e ter os seus momentos de estar com você. Coisas que eu faço e não abro mão. Então, por exemplo, eu gosto de ficar sozinha para orar. Eu também. Eu até oro, a gente se junta, ora, mas eu gosto de ter o meu momento. Isso, exato. Então, estar mais com os seus pensamentos. E aí falar, mas eu não sei fazer oração. Gente, mas fazer uma oração é você, enfim, colocar... Conversar e com conversar. Deus. É como se fosse o teu pai ali. Você está conversando, um amigo, né? E ficar atento aos sinais. Porque aí, às vezes, Deus manda muito sinal e a gente está ali despercebido, né? Então, assim, pediu... Fica atento aos sinais. Fica atento a por que não dá certo fechar um negócio com tal pessoa. Por que não dá certo a minha amizade com tal pessoa tá sempre dando problema. Sim. Livrai-me de todo mal. De todo mal. E ficar atento, né, Fran, o que tá acontecendo dentro de você. Porque o que te gera uma inquietação é porque... Não tá certo. Não tá certo. Né? Então você ficou inquieta, aquilo tá te incomodando, aquilo não sai da sua mente, virou uma preocupação. É Deus entregando um sinal que você, distraída, tá achando que não. E aí você insiste, né? Você insiste. E aí você tenta de qualquer jeito tirar aquele sentimento, mas aquele sentimento não vai sair, porque é Deus te dando um sinal. E entender que você não tá no controle da sua vida. É Deus que está... Sim. Que está te controlando. É claro que você não pode só orar e esperar que tudo aconteça sozinho. Obviamente, você tem que fazer a sua parte, né? Mas tirar a ansiedade do amanhã, né? A Bíblia fala muito sobre isso, né? Sim, o amanhã a Deus pertence, né? Amanhã a Deus pertence. Quem está debaixo das mãos de Deus vai se livrar dessa ansiedade. Então, entrega. Se você está passando por algum problema na sua família, independente do que for, todas as pessoas têm, né, os seus problemas, mas faça a sua parte e o resto você entrega. E essa ansiedade, ela sai. Eu já tive muito problema com ansiedade e muito embora... a gente acha que tá curada, se você não tá ali em alerta, atenta, ela volta. Por quê? Eu falo isso o tempo todo. Você tem que estar 100% atenta, sabe? Presente, esquecer a vida robotizada. Ficou pra trás, porque cada vez que você se permite ser robotizada de novo, tudo volta. Exato. Então é isso. E a entrega é exatamente como essa. Hoje...
Hoje a gente fala assim, se a gente está em um ambiente que a gente não possa falar de Deus, a gente não vai. Sim. Sim, porque se ele não pode estar ali, você não pode estar, não faz sentido. A nossa vida se resume total a Ele e a gente honra isso a cada momento. A gente ouve, né? Quem trabalha aqui com a gente falando, nossa, que privilégio a gente trabalhar numa empresa onde a gente pode falar de Deus o tempo todo, onde a gente tem total liberdade. E aqui é diferente, né? Não só pode falar de Deus, como a gente só fala de Deus, né? Isso. É uma empresa que mentora empresários, enfim, que fala de empreendedorismo, que faz isso, mas que o nosso fundamento é o quê? Empreendedorismo do reino. Se não pode ser um empreendedorismo do reino, não faz sentido, né? E é isso que a gente quer levar para as pessoas, né, Fran? Eu acho que é isso que eu fiquei super impactada aqui com o que você falou, que você começou a sentir a necessidade dessas mulheres que te procuravam, que não era só um hobby, que era algo dentro delas, né, que precisava ser trabalhado. Isso. E Deus é muito isso, né? É a gente levar para as pessoas Deus. É isso, na verdade. É a gente levar para as pessoas uma mentalidade, uma mente de Cristo e torná-las verdadeiramente livres. Porque, né, a prisão tá aqui na mente. Total. A hora que você começa a passar para elas uma mentalidade e uma mentalidade de Cristo, elas vão sendo libertas, né? Porque foi para isso que Cristo veio. Exatamente, exatamente. E quando a gente fala de conexões, né? As pessoas, como você disse, que trabalham aqui têm esse privilégio e como é bom proporcionar isso também. E essas pessoas muitas vezes oraram muito para isso. Sim. E eu sempre falo assim, quando nós somos amigos de Deus, Ele nos apresenta os amigos dele. Sim. Faz 20 dias, né, que nós mudamos para São Paulo. E uma das minhas maiores preocupações eu falava muito com o Vinícius, meu Deus do céu, São Paulo, não conheço ninguém, quem que eu vou colocar para me ajudar na minha casa, dentro do meu lar, para ajudar a cuidar do meu filho também? Sim. Preocupação, né? E fui indo e indicação daqui, o que dá certo, o que dá o errado, eu já entendia que não era. E aí encontramos pessoas. Na semana passada, tá trabalhando lá comigo a Carol. Na semana passada, a Carol tava lá varrendo lá em casa e eu do lado, ela falou assim, Dona Fran, eu posso falar uma coisa com a senhora? Eu falei, claro. E ela começou a chorar. Ela falou assim, a senhora sabia que vocês são a resposta para minha oração? E começou a chorar. E aí ela falando assim que ela teve problema... teve que fazer cirurgia de cateterismo e muitos lugares passaram a não aceitar ela mais porque aí não poderia fazer muito esforço físico. Tá. Ela também é cozinheira, chefe de cozinha, então trabalhava muito em bancos, aí não podia passar na porta giratória do banco, né, e tudo mais. Sim. Ela falou assim, o meu ambiente de trabalho se limitou, então eu fiquei... além de desesperada, eu fiquei sem saber o que fazer. Então, ela ficou durante meses orando. E aí, encaixou exatamente na nossa família. Sim. Então, ela chega lá de manhã bem cedo, ela já coloca lá os louvores. Sabe? Essa paz, assim. Então, por isso que eu falo, quando somos amigos dele, ele nos apresenta os amigos. Ele cuida, né? Ele cuida. Ele cuida. Fran, deixa, por favor, o seu @ para as meninas te seguirem. Quem tiver interesse tanto na questão das flores, quanto de começar um empreendimento, quanto no marketing de influência, que eu sei que você tem uma mentoria sobre isso. Então, deixa o seu @ para o pessoal te seguir. Claro, meu @ é fadaflor_, procura lá, comece a seguir e vai ser um prazer te receber lá também. Muito obrigada pela oportunidade, pelo tempo e por trazer isso para mais pessoas. Eu vejo o quanto as pessoas estão com sede de todo o aprendizado, tanto da parte de empreender, pessoas, né, perdidas, mas sedentas também pela palavra. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu propósito. Tenho te acompanhado e cada vez mais sou sua fã também. Obrigada, Fran. Também sou sua fã. Obrigada por estar aqui. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio. Que bom que vocês estão aqui. Inauguramos e vai ter muito mais. Um beijo.